Olá, boa tarde para vocês que estão aí acompanhando o Facebook, né, do Inoveduc. E hoje a gente está aqui, né, com o Rodolfo Bertolini, CEO da Celso Lisboa, e ele vai conversar com a gente sobre um assunto bem legal. Ele vai falar aí um pouquinho da experiência, né, da Celso Lisboa, com a nova metodologia que eles criaram aqui para os cursos deles, e também vai dar algumas dicas sobre como as instituições que estão buscando essa reinvenção, né, para atender aí essa nova geração de alunos, como é que elas podem fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Rodolfo? Tudo ótimo. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a característica dessa nova geração de alunos, né, para o que os gestores e professores devem atentar aí na hora de pensar nessas novas metodologias, quando pensa nesse público. Eu acho que antes da gente falar dessa geração, é o que fez essa geração ser diferente, né? Quando a gente olha para trás, a forma como a gente buscava a informação era muito mais restrita do que é hoje. Então, antigamente, para você buscar informação, você tinha que buscar essa informação nos livros, numa biblioteca, por exemplo. Hoje, essa informação está disponível para todo mundo, você consegue dar um clique no Google e conseguir achar essa informação. Então, hoje é muito mais fácil, a informação está disponível para todo mundo. Isso, de alguma forma, faz com que as pessoas, essas crianças que estão nascendo hoje, essa nova necessidade por uma informação mais rápida, mais assertiva, fez com que as pessoas tivessem uma necessidade diferente de aprender. É isso. E aí, vamos falar um pouquinho agora da experiência aqui da Celso Lisboa, né, com a nova metodologia que vocês criaram e instituíram aqui. Primeiro, como é que vocês entenderam, né, a necessidade de criar uma nova metodologia para atender a essas novas necessidades dos estudantes que vocês tinham aqui? A gente começou a perceber que o nosso aluno estava querendo levar o celular para dentro da sala de aula. Então foi uma coisa muito engraçada, porque a gente viu alguns professores reclamando do aluno levando o celular para casa, para a sala de aula, e a gente ficou naquele trade-off, né? O que a gente faz? A gente forma o professor para entender essa necessidade nova. Como que a gente forma esse professor para atender isso? Esse foi um ponto. O segundo ponto foi o fato da gente precisava entender o que em um determinado momento, isso foi mais ou menos no final de 2014, início de 2015, a gente entendeu que para a gente poder crescer a gente precisava ter algum diferencial. E aí, nesse diferencial, para entender esse diferencial, a gente foi fazer uma pesquisa muito parecida na lógica da criação de negócios com modelos compartilhados que existem hoje. Então, o que basicamente eles fizeram para criar os negócios? Foram buscar a experiência do usuário, a necessidade, o problema. E a gente fez, no final de 2014, início de 2015, a gente fez uma pesquisa muito profunda com os nossos alunos e a gente entendeu que o serviço que a gente oferecia era o mesmo serviço, basicamente, que era oferecido no período que foi fundado a Celso Lisboa, 47 anos atrás. E a gente viu de forma muito latente essa necessidade pela busca da informação dentro de sala de aula. No modelo tradicional, essa informação ela vem única e exclusivamente do professor, e aí o aluno estava trazendo essa necessidade de trazer essa informação para dentro de sala de aula. A biblioteca não está dentro de sala, nem muito menos o telefone. Então, como que ele faz isso? Então, a gente iniciou uma pesquisa muito forte e derivou essa pesquisa uma tese nossa de que a gente deveria criar uma metodologia. A gente iniciou com um projeto que a gente chamou de Projeto 124. Era um projeto que durava 124 dias. A gente fez um teste em 4 disciplinas, 4 turmas, com 4 professores. E nesse teste de 124 dias, quase ali no meio do caminho, essa tese de que a gente deveria criar uma metodologia, ela foi validada. Os próprios alunos entenderam que era importante ter um produto exclusivo da Celso para atender uma necessidade exclusiva do aluno da Celso. E, enfim, a gente contratou uma empresa de branding
que fez um trabalho muito forte de pesquisa também no mercado e surgiu o que a gente chamou de Liga, que é a nossa metodologia. E a partir da Liga a gente foi desenvolvendo uma cultura na Celso que eu entendo que hoje tenha gerado uma transformação muito grande no nosso corpo administrativo, professores e alunos, que é a capacidade de construir constantemente coisas novas. Então a gente brinca até que a Celso está em beta sempre. Não é um sistema de ensino pronto, é um desejo de estar sempre pesquisando, entendendo a necessidade do nosso aluno, dado que o mundo está mudando todo dia, né? Uhum. Falando aí um pouquinho desde esse processo todo desde a construção da ideia, a validação da ideia, até a implementação dessa metodologia, quais foram os principais desafios assim que vocês tiveram, que você pode compartilhar aqui com a gente? Então, acho que o primeiro desafio foi o aluno, né? O aluno ele vem do ensino médio, enfim, fundamental, ele vem durante 15 anos consumindo um serviço educacional centrado no professor, hierárquico, onde ele recebe uma prova para saber se ele está apto ou não, se ele diz que ele sabe ou não aquele conhecimento dado pelo professor. Ou seja, o modelo tradicional está 100% centrado no conteúdo. Então você tem aquelas carteiras onde o aluno fica ouvindo, o professor fica falando, e aí ele responde 10 perguntas para saber se ele sabe um conteúdo que foi dado ao longo de 5 meses. Quando a gente fez essa mudança da Liga, quando a gente implantou a Liga, a primeira coisa que a gente fez foi entender que, nas nossas pesquisas, que o aluno ele precisava ter mais protagonismo dentro de sala de aula, ser mais presente, mais ativo dentro de sala. Lá atrás a gente tinha criado um conceito que era o que a gente chamou de aprendizagem colaborativa. Como que a gente faz para que o aluno interaja dentro de sala de aula? Essa interação com as carteiras no modelo tradicional não acontecia e os testes começaram a acontecer utilizando metodologias ativas, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem, e a gente começou a fazer muita dinâmica de grupo, basicamente dinâmica de grupo. Isso já gerou um desconforto enorme no aluno. O segundo desconforto foi o professor, que não estava preparado para conduzir uma dinâmica de sala de aula. Então a gente precisou fazer um trabalho de treinamento muito forte com o professor. A gente precisou mudar radicalmente a forma como a gente comunicava a nossa captação, ou seja, o nosso vestibular. A gente não podia vender uma experiência tradicional, dado que ele, quando chega em sala de aula, ele vai ter que trabalhar em grupo. Então, a primeira resistência foi do aluno, a segunda resistência foi do professor. O que a gente percebeu ao longo do caminho no desenvolvimento? Que essa dor ia continuar acontecendo se a gente não mexesse na estrutura da Liga. E que basicamente foi o quê? A gente entendeu que para colocar esse aluno no processo, no centro do processo, ele precisava de mais atenção do que ele recebia no modelo tradicional. E essa atenção, a gente entendeu que precisava colocar mais de um professor dentro de sala de aula. Então a gente colocou 2 professores em sala. A gente teve que construir uma mesa nossa, porque no mercado não tinha uma mobiliária educacional que atendesse o que a gente estava criando. Então, parte da resistência tinha a ver com a questão estrutural da Liga. Mobiliário, o fato de ter um professor em sala de aula. O terceiro ponto foi do desconforto, é que a gente estava semi-tradicional, porque a gente continuava trabalhando por disciplina. Então a gente passou a trabalhar por competência, o que a gente chama de saber fazer. Então a gente foi construindo as competências do semestre e a partir das competências a gente desenvolveu o que o mercado chama de aprendizagem baseada em projeto. Então a gente incluiu o projeto nesse desenvolvimento da Liga. Então a gente tinha um alvo, o aluno ele chega hoje dentro de sala de aula, ele tem um alvo que é o que a gente chama de objetivo de aprendizagem, e a partir desse projeto ele vai construindo essa
essa aprendizagem junto com o professor e junto com um grupo de colegas dele para conseguir atingir esse objetivo e resolver o projeto do semestre. Mas a implantação, as dores, elas não aconteceram na implantação, elas continuam acontecendo na Celso. Cada semestre, a gente tem trazido cada vez mais evolução desse método, tem aprendido cada vez mais, e a gente sente que não só tem que formar o professor, quer dizer, que a gente chama de educador, esse educador do futuro, ele precisa ser treinado de uma forma diferente. Então a gente criou uma escola de formação de professor para diminuir um pouquinho das dores dele. A gente está criando uma escola de formação para mudar o mindset desse aluno. Então a gente tem uma semana que a gente chama de contrato pedagógico, ou seja, o aluno ele entra dentro de sala de aula na primeira semana e ele fica criando a regra de convivência daquele grupo, dado que são 120 alunos dentro de uma turma, entre 120 e 150 alunos. Eles estabelecem a regra de convivência e fazem essa virada de chave do modelo tradicional para o que a gente chama de modelo mais colaborativo. A sua pergunta, as dores continuam acontecendo. Tem muito aluno que entra hoje na Celso e diz que essa experiência não é para ele. A gente está muito tranquilo nesse sentido, porque não de perder o aluno, mas de perceber que o mercado está pedindo isso. As pessoas não trabalham sozinhas. O mercado hoje espera um profissional mais colaborativo, mais proativo, e a gente entende que o nosso papel educacional é formar esse profissional do futuro. Então, vai continuar tendo dor, tanto do aluno quanto desse educador que ainda não está preparado para esse modelo. Eu acho que é isso. É um ponto até interessante esse, porque as instituições em si, elas devem ter essa visão mesmo, né, de que as inovações, os processos de inovação, eles são constantes. Então, não adianta você implementar e não ir avaliando e evoluindo essa ideia. Então, para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, a gente está aqui com o Rodolfo Bertolini. Ele está contando um pouquinho da experiência da Celso Lisboa com a Liga, né, a metodologia que eles utilizam aqui. E também, daqui a pouquinho, ele vai dar umas dicas aí para as instituições que querem reformular suas metodologias e como é que elas podem fazer isso. Dando continuidade aqui, né, à nossa conversa sobre a Liga, vocês sentiram, no caso, uma certa resistência dos professores a esse novo método, quando ele foi implementado? Então, tem uma diferença muito grande do que hoje, a forma como o professor trabalha hoje e como ele trabalhava no modelo tradicional. Tem uma diferença muito grande que é o vigor físico dele. No modelo tradicional, ele fala. E normalmente ele fala sentado numa mesa. O professor, no método, ele não tem mesa. Ele fica circulando entre as mesas. O professor, nesse método, ele precisa entender quem são os alunos dele, qual é a necessidade desses alunos. Então, aquele momento de sala de aula é um momento muito desgastante. Mas ele é um desgastante bom, porque hoje todos os professores que estão no método, eles brincam com a gente que eles imploram para a gente, não quero voltar para o modelo tradicional, porque eles conseguem ver a resposta do aluno de uma forma muito mais eficiente no processo de aprendizagem do que no modelo tradicional, onde ele nem ouve o aluno. O aluno tem que levantar a mão para falar com ele. Então, o aluno é muito mais crítico, questiona muito mais ele, então ele precisa estar mais preparado. Esse professor, ele tem muito professor hoje que está no modelo tradicional, porque hoje a Celso tem metade das turmas no modelo da Liga e metade das turmas no modelo tradicional. E tem crescido isso, a gente espera que aí até o final de 2019 a gente tenha 100% dos alunos na Celso estando dentro do método. Mas, de fato, hoje o professor, muitos do professor tradicional dizem para a gente que não tem vontade de entrar, porque sabe que o trabalho que é feito dentro do método é muito mais cansativo do que no modelo tradicional.
Pensando nisso, uma das coisas que a gente fez foi criar o que a gente chama de horas de planejamento. Então, o professor, além de receber a carga horária dele, ele recebe uma hora de planejamento. Porque a gente entende que no modelo baseado em projeto, as coisas vão mudando ao longo do semestre. Então, o que foi planejado pelo professor no início do semestre, no meio pode mudar a partir da necessidade desse aluno. Então, o professor tem que estar reprogramando o que ele vai oferecer para os alunos constantemente. Então, por isso que a gente vê, quer dizer, eu não via antes e estou vendo agora um professor terminando o semestre e dizendo assim para a gente, eu estou louco para entrar de férias porque eu já estou destruído, estou muito cansado. E você vê nitidamente um professor no nosso método muito mais cansado do que no método tradicional. A gente, obviamente, tem feito milhões de coisas para garantir que isso seja amenizado, né? Então, a própria formação dele, a formação de monitores dentro de sala para poder ajudar esse professor, mas, de fato, existe uma diferença muito grande da postura do professor e desse educador do futuro. Uhum. Lembrando que você que está assistindo a nossa live, quiser perguntar alguma coisa aqui para o Rodolfo, quiser tirar uma dúvida, pode enviar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder aí durante a transmissão. Para apoiar essa metodologia, vocês precisaram pensar também nos espaços onde seriam realizadas as aulas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses espaços, como é que vocês pensaram e estruturaram isso. Então, vou tentar ir comparando, tá? Do modelo que a gente conhece do modelo da nossa sala. O modelo tradicional, enfim, o modelo que a gente conhece de sala de aula, que a gente aprendeu, tradicional não, o modelo que a gente aprendeu, eles são carteiras e um quadro branco na frente. E aí, antigamente você tinha um tipo de equipamento para mostrar o conteúdo, hoje você tem um data show, por exemplo, e a tecnologia foi inserida dentro dessa estrutura de sala de aula que a gente conhece. Para fazer esse modelo acontecer, a gente teve que criar algumas coisas nossas. A gente teve que a gente não tem quadro branco. O professor, como não dá aula, o professor está dentro dos grupos, então a gente teve que construir uma mesa, que é igual essa, onde o quadro branco está na mesa. O grupo de 7 alunos, e a gente tem um computador, uma televisão, um computador por mesa. Então esse é um ponto. Segundo ponto, como para a gente a tecnologia precisa estar dentro de sala de aula, a gente precisou ter uma estrutura de internet dentro de sala de aula que suportasse esse conjunto de pessoas acessando a internet simultaneamente. Então, a gente, para uma turma de 120 alunos, a gente tem capacidade para 400 acessos simultâneos de internet. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto a gente precisou trazer software que permitisse essa interação do professor com todos os grupos. Então, a gente contratou um software que se chama Land School, que faz essa migração do que tem na tela do professor para a tela dos alunos e desligar a tela do professor para que os alunos consigam acessar os seus conteúdos individuais. A gente procurou trazer o bebedouro para dentro de sala de aula, coisa importante. A gente procurou trazer várias coisas, às vezes a biblioteca para dentro de sala, um escaninho para o aluno se sentir mais confortável. Então, essa estrutura de sala, a gente tem discutido isso, né? Se a gente deveria chamar isso de sala, porque basicamente ele é um ambiente de trabalho. São mesas, são estações de trabalho. Então, a gente teve que construir isso do zero. Essa mesa aqui, a gente contratou um ferreiro, teve que contratar um designer para poder desenhar essa mesa. Então, a gente passou aí, pelo menos do projeto, uns 6 meses construindo essa sala de aula, o layout dessa sala de aula. Isso. Olhando para o cenário, né, educacional brasileiro hoje, na sua visão, qual vai ser o desafio dessas instituições para se adequarem a essas novas exigências, digamos assim, dos alunos? Você acha que vai ser fácil aí a se adaptar? Como é que... Então, bom, eu vou falar das minhas andanças, tá? Conversando com as pessoas.
eu percebo que as pessoas, quando eu converso, a gente conta a história toda, a gente abre o método para todo mundo, a gente... isso não é um método fechado. O fato é que, quando a gente conta da história da Celso, dessa virada, é uma história que tem muita dor. E que a gente foi cuidando dessa dor, foi tratando dessa dor ao longo do tempo, tem tratado, né? A gente utiliza remédios mais eficientes hoje do que usava anteriormente, mas o fato é que existiu muita dor nesse processo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, esse modelo, ele é mais caro do que o modelo que a gente vivenciou no momento onde a gente estudou, na época que a gente estudou. Então ele é um modelo mais caro, essa sala de aula custa mais caro do que uma sala tradicional. Qual o desafio que eu vejo? Eu vejo para as instituições que querem mudar e que estão mudando, são poucas, mas que estão mudando, elas têm que ter um desejo muito profundo de fazer uma mudança. 2, saber que isso vai acontecer, essa mudança vai acontecer, as universidades elas vão mudar. Ele tem que estar preparado para customizar esse serviço educacional para a realidade dele. Então, não adianta pegar a liga, porque muita gente me pergunta, então como que a gente faz? Eu posso levar a liga para uma outra universidade? Você até pode, só que você vai ter que modificar ela, porque não dá para colocar a liga pronta em outro lugar. Dado que a gente começou com a liga 1.0, 2.0, hoje a gente está na liga 4.0. Se eu pegasse a Liga 4.0 hoje e colocasse numa outra universidade ou num outro colégio, eu acho que vai ter muito mais problema do que a gente teve. Então, acho que as pessoas que estão liderando projetos educacionais precisam estar abertos para pesquisar, ouvir, testar, fazer isso junto com o aluno, fazer isso junto com o professor. E se não estiver aberto para dialogar, não vai conseguir fazer. Então, acho que talvez a chave, o resumo dessa sua pergunta eu acredito que esse é o modelo, não a liga. O modelo de colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, ou seja, o professor entrar em sala de aula e não ter o desejo de ensinar, mas ter um desejo de fazer o aluno aprender, é o futuro. E isso dói muito. A gente está recebendo algumas perguntas aqui e eu acho que você já até respondeu um pouquinho a pergunta do Rafael Cunha. Ele está perguntando se a metodologia da Liga pode ser adotada por outras faculdades ou é de uso exclusivo da Celso. Então, a gente, respondendo a pergunta dele e trazendo algumas perguntas das pessoas ao longo dessa nossa trajetória. Muita gente pergunta assim, vocês beberam de alguma fonte? Vocês usaram de benchmark em outro lugar? Tem alguém que já fez isso? A gente usou, o que mais, dentro do processo de mudança da Celso, o que a gente mais fez foi ler. Eu brinco que o meu time de inovação, acho que já leu mais de 100 livros de pedagogia. Então, não tem como ter criado algo depois de ter lido 100 livros. Que na verdade não tenha usado como referência alguma coisa. Então, a gente usou o PBL, que é o Problem Based Learning de Harvard, a gente usou o TBL, que é o Team Based Learning, a gente usou o PBL, que é o Project Based Learning, a gente usou milhões de ferramentas, o peer-to-peer, a sala de aula invertida, a gente usa milhões de técnicas, milhões de métodos criados pelo mercado. A gente entende que uma universidade que queira mudar precisa criar um método próprio dela. A gente não acredita, por exemplo, que pegar o método PBL que uma instituição criou, colocar aqui vai funcionar. A gente usa. Eu também não acredito que uma universidade deva pegar a Liga e implantar ela na sua integridade, na sua essência toda, né? Então, eu acho que para uma universidade construir um diferencial, ele precisa, de forma muito simples, precisa entender o aluno dela. Então, não dá para você construir algo diferente se você não mexer com o seu usuário, se você não pesquisar o seu usuário. O meu aluno é diferente do aluno do IBMEC.
Meu aluno é diferente do aluno da PUC, meu aluno é diferente do aluno da Estácio. Meu aluno ele é diferente, aonde eu estou inserido é diferente, os meus cursos são diferentes, os meus professores são diferentes, a minha estrutura administrativa é diferente. Então, dá para uma outra universidade beber da fonte da liga? Dá. Na sua integridade? Não. A gente acredita que não. A gente tem outra pergunta aqui também, que é da Cíntia Guedes. Ela está perguntando qual a melhor maneira de implementar novas metodologias de ensino a curto prazo. Então eu volto na questão do teste, né? Eu acho que o conhecimento, os cursos de formação para metodologia ativa existem. Se você buscar lá no Google, curso de formação para metodologia ativa, você vai ver. O ponto é, você vai pegar isso e você vai colocar em toda a universidade, em todo o seu colégio, eu acho um risco muito grande. O conselho que eu dou, aprende como funciona e testa dentro de uma turma. E quando for testar dentro de uma turma, combina com essa turma e com esse professor. Foi basicamente o que a gente fez. Chama o professor e diz, professor, você que tem um interesse, você tem um interesse em fazer isso? Tem milhões de professores que têm interesse em fazer. Quando a gente começou a fazer plantar esse projeto na CELS, tiveram vários professores que nos procuraram dizendo, cara, confiem, conta comigo que eu vou ajudar vocês. Então, assim, tem muita gente que quer fazer uma mudança, muito professor. Então, o conselho que eu dou para uma universidade que queira fazer uma mudança é, primeiro, buscar uma turma, buscar um professor e combinar com a turma. Turma, queremos fazer algo diferente aqui para melhorar o processo de aprendizagem. Fazer a turma topar, combinar junto com eles e começar a fazer o teste ali dentro. E implantar uma metodologia ativa dentro dela. Uhum. Então, para a gente finalizar, né? Eu queria que você falasse algumas dicas aí para quem está nos assistindo, para os gestores, professores que estão nos assistindo e querem implementar novas metodologias aí nas suas instituições e de repente não sabem bem como começar isso. Então, qual é a dica que você deixa para essas pessoas? Eu, na verdade, não vou dar uma dica, vou fazer um convite. Quem quer fazer uma mudança, busca os locais que estão fazendo. Quem quer mudar, pesquisa quem está fazendo. Não adianta ler no livro, vai lá e busca, vai visitar. E a CELS, nesse sentido, ela está 100% aberta para isso. A gente recebe universidades que procuram a gente recebe colégio. Semanalmente eu vejo pessoas visitando o projeto da CELS. Então, meu conselho é que as pessoas, minha dica é procurar uma universidade, um colégio, uma empresa de educação que esteja fazendo uma mudança e trocar, entender quais foram os desafios, quais foram os problemas e buscar ajuda. A gente, no nosso caso, a gente não tinha tanta referência. As referências que a gente seguiu eram referências lá de fora e a gente precisou ir lá para fora, a gente precisou pesquisar. Mas a gente viu que aonde tinha mais resultado na nossa implantação foi quando a gente foi ver ao vivo como funcionava. É isso. Então é isso, gente. Essa foi a experiência aí, né, da Liga da CELS Lisboa. Fica aí como uma referência para quem quer fazer uma transformação aí na sua metodologia, na sua instituição de ensino também. Muito obrigada, Rodolfo, pelo papo. E aí, vocês que queiram saber mais sobre o assunto, não só sobre implementação de novas metodologias, mas outros assuntos que envolvam inovação e educação, podem conferir nossas redes sociais, o nosso site. E eu queria agradecer também a participação aí de todo mundo, né, que acompanhou a nossa live, enviou perguntas. No meio da Copa do Mundo aí, final do jogo da Bélgica e da Inglaterra, 1-0 para a Bélgica, quem não conseguiu acompanhar. E é isso aí, até a próxima. Obrigada, gente.